Trump taxou a China, que agora taxou os Estados Unidos, mas a gente tem uma semana até as tarifas para os americanos começarem a valer, o que para alguns analistas é tempo suficiente para o Trump tomar juízo nesse assunto. A tensão de uma guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo está crescendo e a gente te conta agora o que é essa briga, como o mercado está reagindo e se pode sobrar alguma bala perdida aí no meio para o Brasil. A notícia do dia é que a China determinou hoje a aplicação de novas tarifas sobre as importações dos Estados Unidos em uma resposta às taxações que o presidente Donald Trump impôs recentemente a eles. O governo chinês anunciou taxas de 15% sobre a importação de carvão e gás natural e de 10% sobre o petróleo e o maquinário agrícola que vem dos Estados Unidos. O Trump já começou a aplicar hoje uma tarifa adicional de 10% sobre todas as importações chinesas, mas as tarifas contra os Estados Unidos de hoje começam só no dia 10 de fevereiro. Então existe uma expectativa de que até lá o Trump e o Xi Jinping negociem algum acordo, como aconteceu no caso das tarifas do Canadá e do México. Nosso correspondente Jamil Chad explicou no All News de hoje que essa movimentação deixou muito claro que a China não só está retaliando os produtos americanos que vão para a China ou as empresas americanas que têm negócios com os chineses, que um componente novo nessa história é justamente uma estratégia de impedir que alguns produtos fabricados na China sejam abastecidos para o mercado americano, e aí principalmente no que se refere a algumas commodities fundamentais e estratégicas para os Estados Unidos. Do lado dos Estados Unidos, o que o Trump está querendo é basicamente reduzir a dependência em relação à China, mas o Jamil explica que o timing para isso já passou, tem cerca aí de 10 anos e que hoje é muito difícil reverter a situação. Já a China não quer uma guerra comercial porque eles já estão muito bem no cenário do comércio mundial. Já para o Josias, o Xi Jinping não fugiu do tiroteio do momento, mas atirou em câmera lenta, avaliando que ele foi muito seletivo e estratégico, dando essa semana de prazo para que o Trump encontre juízo, nas palavras do Josias de Souza, para lidar com a situação. O Josias acha que os chineses não querem brigar, mas se precisarem, vão adiante e que essa briga não é negócio bom para o Trump comprar. Hoje o dólar passou a operar em queda e chegou a R$ 5,75 à medida que os investidores reagiam ao que viram como um enfraquecimento do tarifaço proposto pelo Trump. Apesar de a China ter respondido às tarifas impostas pelos Estados Unidos, o mercado ainda acha que as ameaças de Trump estão perdendo força. Eles consideram que as tensões entre os Estados Unidos e a China possam ter o mesmo resultado que a pressão sobre o México e o Canadá, que a gente viu ontem anunciando acordos para suspender as tarifas que tinham sido impostas por um mês. Em troca, os dois países se comprometeram a reforçar a proteção de suas fronteiras. Especialistas estão avaliando que o momento agora é uma oportunidade para a China ampliar seu poder e influência no mundo. Isso porque desde o primeiro mandato de Trump, quando ele já tinha imposto também uma série de tarifas sobre produtos chineses, o governo chinês tem buscado diversificar ainda mais as parcerias comerciais que eles têm. A economia chinesa hoje não é tão dependente dos Estados Unidos como era antes. Eles fortaleceram acordos comerciais na África, na América do Sul e também no Sudeste Asiático, sendo agora o maior parceiro comercial de mais de 120 países. Eles apontam que, na contramão disso, o Trump está semeando uma divisão no próprio quintal, ameaçando atingir até mesmo a União Europeia com tarifas, tudo isso em sua primeira semana de governo. Eles acreditam que as ações podem fazer com que outros aliados dos Estados Unidos se perguntem o que pode vir aí, enquanto a China vai se transformando em um parceiro comercial global, visto cada vez mais como calmo, estável e talvez até mais atraente. E o Brasil, hein? Entra de alguma forma nessa história? Por hora, a gente não está sendo alvo do Trump, mas de acordo com especialistas, toda a preocupação nos Estados Unidos com a possibilidade dos produtos chineses ficarem mais caros e o risco também de desabastecimento podem beneficiar a gente economicamente. Um ex-conselheiro econômico do governo chinês disse para a Folha de São Paulo que se houver um atrito comercial, a China certamente vai comprar mais do Brasil e da América Latina. O Trump já disse várias vezes que enxerga esse protecionismo como um mecanismo de correção para o que ele entende como uma injustiça na forma como o comércio global funciona, dizendo que os países estariam se aproveitando dos americanos. De um lado, alguns especialistas avaliam que o Brasil não é o alvo preferencial do Trump porque a gente não tem acordo livre de comércio com os Estados Unidos e também tem um déficit na balança comercial com eles, ou seja, a gente compra mais produtos dos americanos do que vende
para eles. Por outro lado, o Brasil é membro do BRICS, aquele bloco de países que o Trump ameaçou com tarifas de até 100% caso os membros apoiem qualquer iniciativa de uso de moedas alternativas ao dólar no grupo. Essa briga é grande, mas agora no curto prazo não existe um plano para o grupo dos BRICS adotarem uma moeda única entre os membros. Mas os países do bloco têm criado instrumentos para fazer transações comerciais em moeda chinesa e o Banco dos BRICS também tem concedido empréstimos em moedas alternativas ao dólar. Lá atrás, no primeiro mandato do Trump, quando houve atritos com a China, o Brasil aproveitou a oportunidade para ampliar as importações para os chineses. Mas e agora? A gente ainda não sabe o que vem aí, mas vocês ficam de olho em tudo na nossa cobertura no UOL News e também lá em uol.com.br.